Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos e esse é o vídeo de abertura do curso SM0551 Fenômenos de Transporte. Eu fiz isso na forma de vídeo, apesar das aulas presenciais terem voltado, porque são poucos créditos, são só 2 créditos para uma quantidade muito grande de conteúdo, como vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá então, começando pela bibliografia. O curso é montado em cima aqui do livro do Bird, é o livro clássico, né? Bird, Stewart e Lightfoot, Fenômenos de Transporte, e eu estou estruturando em 3 módulos. Vocês vão ver termodinâmica, que a gente vai chamar de módulo TD, mecânica dos fluidos, o módulo MF, e transferência de calor, o módulo TC. Isso aqui tem a ver, essa nomenclatura tem a ver com o cronograma que eu já vou mostrar e que vocês devem ter recebido por e-mail. Bom, do ponto de vista operacional, eu vou usar 2 outros livros, o Termodinâmica do Cengel e Bowles e o Transferência de Massa, Calor e Massa, também Cengel e Gajar. Tá? Esses 2 livros, na verdade, eu vou tirar as provas, os exercícios das provas vão ser tirados das listas de exercícios desses livros aqui. Tá? Então, na sequência, ou a sequência dos conteúdos não é a mesma, é o livro anterior que eu mostrei para vocês, mas as listas de exercícios são desses 2 livros aqui, ok? Bom, vamos lá. A estruturação das aulas, vocês sabem, né? A gente já voltou às aulas presenciais, mas eu já fazia até bem antes da pandemia transmissão das aulas também pelo YouTube, ou seja, né, as aulas presenciais elas vão ocorrer normalmente, mas também há a possibilidade de transmitir pelo YouTube ou de assistir a aula pelo YouTube. Além das aulas presenciais, que fazem parte do cronograma que eu já vou mostrar, a gente vai ter algumas aulas tutoriais, em que a gente pode interagir em sala de aula, mas também pelo Google Meet. Okay? E algumas aulas complementares, que são aulas gravadas, isso daqui não entra, né, no horário do curso. Vamos lá. Então, a estruturação das aulas, né, termodinâmica e o que eu chamo de termodinâmica mais, você já vai entender aqui o que é essa termo mais. O módulo de mecânica dos fluidos, ele é o módulo de termodinâmica mais o assunto, mais a cadeira de mecânica dos fluidos. E o módulo de transferência de calor, né, é a transferência de calor, mais MEC-Flu, mais termodinâmica. Então, tem uma dificuldade aqui intrínseca desse curso, que eu queria que vocês prestassem muita atenção, é que ele é cumulativo. Tá? Então, repara, né, aqui você tem TD, né, aqui você tem TD mais MF, e aqui TC, que é igual a TD mais MF e o próprio assunto do transferência de calor. Então, muito cuidado na sequência do curso, é por isso que eu vou mostrar para vocês, né? Além das aulas, elas ficam todas gravadas, não só desse ano, mas dos anos anteriores, para vocês realmente não perderem essa cumulatividade aqui dos assuntos. Bom, eu já preparei um cronograma de aulas, essa planilha que está mostrada aqui, que está lá no eDisciplinas, tá? É uma planilha, digamos assim, oficial, mas ela é uma planilha, eventualmente, que pode sofrer algumas modificações, tá? Então, aqui vocês veem, né? Tem as datas, os assuntos, tá? A que módulo pertence aquele assunto e as listas de exercícios que eu estou sugerindo aqui para cada um desses assuntos, tá? Lembrando que todas essas aulas, já temos versões gravadas delas dos anos anteriores, né? Isso há mais de 10 anos eu venho fazendo isso, tá? Mas as aulas desse ano também. Então, do ponto de vista do conteúdo, né, eu peço que vocês prestem atenção aqui à esquerda. Então, a gente tem, na verdade, o que seria essa sequência em laranja, que é o TD, módulo TD, do assunto 1 até o 3, tá? O MF do 1 até o 3 e o TC, que é o transferência de calor, do 1 até o 4. Então, essa sequência vertical aqui são as aulas em sala, tá? Cujo cronograma a gente está vendo aqui à direita, tá? Dos 3 módulos ali, módulo TD, módulo FM e o módulo HT. Tá? O caminho ali à esquerda, tá? É do material complementar, que é o que eu chamo de, vamos dizer assim, TD++, né? Termodinâmica mais. São aulas complementares, na verdade, para vocês poderem dominar o que está aqui embaixo. Né? São as cadeias de conhecimento, a bagagem intelectual que vocês têm que ter
para entrar nessas aplicações que eu estou destacando aqui. Não só essas, né, mas essas que eu estou destacando aqui, elas fazem parte de outros cursos que eu ministro aqui na USP. Não só aqui em São Carlos, mas também em outras unidades, né, notadamente Piracicaba, por exemplo. Então, energias renováveis é o meu curso de pós. Projeto de engenharia são 2 outras disciplinas de graduação que eu ministro aqui para os cursos de mecânica e mecatrônica. E mudanças climáticas também, uma outra disciplina que eu ministro no programa de pós-graduação em bioenergia, que é USP, Unicamp e Unesp integrado. Então, lembrando, né? Lembrando ou repetindo aqui, vocês vão ter essas aulas comigo em sala, tá? Mas tem todo um material disponível para vocês poderem ter, digamos assim, proficiência, pelo menos aqui nas aplicações. E tudo isso, como eu disse, eu já faço essa história de YouTube há muitos e muitos anos, então tudo isso já tem completamente, né, de forma integral gravado no YouTube. Por exemplo, né, o curso de termodinâmica, que vai do TD1 até o TD12, está inteirinho no YouTube, e todo ano, né, que eu dou o curso, eu tenho uma nova edição desse curso. O curso aqui de energias renováveis, idem, tá? Também está inteirinho no curso. A última vez que eu ministrei esse curso foi no primeiro semestre de 2019, é isso mesmo? Não, acho que já tem até uma edição mais nova, mas não importa, né? Então, é o curso que eu dou ali, USP, Unicamp e Unesp, Energias Renováveis e Planejamento Energético. E eu estou mencionando isso para vocês porque eu acho que esse é, sim, um assunto de bastante interesse de vocês, tá? Então, esse material complementar aqui, ele é para você poder ter proficiência, é necessário ter um pouco, digamos, essa erudição prévia, né? Erudição não no sentido Beethoven da palavra, mas no sentido, por exemplo, termodinâmica, mecânica dos fluidos de transferência de calor. Tá? Então é meio complexo, mas não é complicado. Vamos em frente, tá? Destacando, né? Então todo ano tem, na medida que eu dou a disciplina, eu acabo gerando um playlist ali no meu canal. Então esse aqui é o curso de termodinâmica e aplicações de engenharia, né? Então são essas aplicações aqui. E já tem outros, né? De outros anos aqui. E aqui só para destacar o endereço do meu canal, através do qual vocês podem ver as transmissões ao vivo também, tá? O playlist de renováveis, sempre procurem pelo último, tá? Eu sempre, todo ano, renovo meu material e eventualmente até modifico um pouco. E aí, só destacando, né, algumas coisas, porque eu acho justamente que é do interesse de vocês, em particular de vocês, né, algumas aulas do curso ali de pós, então, é energias renováveis, mas aborda, por exemplo, mudanças climáticas, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas projeto, por exemplo, a parte de análise técnico-econômica. Então, essa é uma aula, né, do curso, que é análise de projetos de investimento, em inglês, se vocês forem procurar esse termo, capital budgeting. Então, além de falar das energias renováveis, e no caso aqui a gente está comparando a parte técnica e econômica de uma eólica contra, né, uma fotovoltaica, mas tudo isso do ponto de vista econômico. Tá? Então, desde a parte técnica e econômica, mudanças climáticas e até modelagem, simulação, digamos assim, mais dentro da física mesmo. Tá? Então, aqui são projetos de utilização de softwares, né, para calcular, por exemplo, e otimizar, no caso dessa aula em particular, otimizar o projeto de um ventilador industrial. São só exemplos das aplicações aqui embaixo, que, repetindo, né, para vocês entenderem mesmo, tem que ter essa erudição aqui. Então, esse é o caminho que eu estou propondo para vocês. Bom, a nossa plataforma didática, vamos entrar aqui no modus operandi do curso. Tá? Então, a gente vai usar o e-disciplinas, as provas serão feitas ali. Tá? Então, aqui no e-disciplina, a gente tem a nossa plataforma, tem um canal de comunicação aqui, que eu já vou comentar, tá? Mas principalmente as provas. Eu peguei aqui um print da tela de um dos anos anteriores aqui, tá? Então, o primeiro item que tem ali é o cronograma, tá? Isso aqui vocês já têm, tá? E aí as avaliações, digamos, as oficiais e as avaliações específicas para alunos que ficaram doentes, por exemplo, tá? E aí eu faço a avaliação aqui. E, de novo, eu estou fazendo isso até há mais tempo do que a pandemia, tá? Então, as avaliações são feitas aqui pelo e-disciplinas, mas elas são um tipo de prova que eu chamo de Blitzkrieg, tá? E é um negócio que eu não sei se vocês já estão acostumados, se outros professores fazem isso,
Mas assim, é uma prova muito rápida, né? Então aqui tem um exemplo de uma questão. É uma prova de duração, acho que não aparece aqui nessa telinha, mas ela dura meia hora, via de regra, tá? E uma tentativa. E, na verdade, o ponto é o seguinte, a questão, quando eu, professor, preparo a questão, eu preparo, na verdade, o que eu chamo de uma meta-questão. E ela é instanciada para o aluno na hora que ele começa, né, inicia a prova. O que eu chamo de instanciado? Não é só trocar os dados aqui, 30 graus Celsius, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, gás líquido de propano, para outro aluno pode ser hexano, para outro aluno pode ser butano, tá? Então, são essas modificações que são profundas, né? Então, para um é convecção natural, para outro aluno, para outra prova, é convecção forçada, tá? Então, o formulário muda completamente, né? Eventualmente, a estrutura da questão é a mesma, tá? É só a questão qual é o mecanismo de transferência de calor que está mudando. Eu sei que isso daqui não é usual, né? Então me pediram inclusive para eu fazer uma explicação um pouco mais alongada disso no começo da pandemia, porque eu, como eu disse, já fazia isso há muito tempo. Então, se vocês quiserem entender mesmo como é que é essa forma de fazer, que inclusive foi adotado aí por várias pessoas, vários colegas, né, do Brasil em outras universidades, né? Então, o pessoal aqui da graduação me pediu para fazer uma palestra. Ela está gravada, essa palestra, aqui no canal do YouTube da Biblioteca da ESC. Então é só me procurar lá. Na verdade, acho que a minha palestra dura meia hora, alguma coisa assim, né? Tem outras palestras que vêm aqui. Então eu explico em muito detalhe, inclusive a forma como eu cheguei nessa prova, né? E o que isso tem a ver com os Borgs aqui. Não sei se vocês gostam ali do Star Trek, tá? Então a história dos Borgs é que eles se adaptavam, né? Cada vez que a turma lá da Enterprise ia tentar, né, resgatar alguém que tinha sido raptado pelos Borgs, você dava um tiro, dava dois, no terceiro, opa, eles já se adaptavam, tá? E aí não era efetivo mais as armas que eles tinham. Então, essa analogia aqui, tá? Não vou entrar no detalhe, mas ela está bem explicada o que isso tem a ver com as provas Blitzkrieg. Vamos em frente, né? Uma outra coisa importante é, como eu estava dizendo, a nossa plataforma de transmissão, que é o repositório de aulas e tutoriais. Quando eu coloco tutorial, preciso explicar isso, é o seguinte, é como se fosse uma aula prática, né, de projeto. Então, normalmente, às vezes eu gravo aqui no meu escritório mesmo, às vezes em sala, depende da gente combinar, mas assim, eu abro uma planilha em branco e monto um tutorial de cálculo, tá, para dimensionar um ventilador, para uma termosolar, uma usina termosolar, por exemplo, é uma das aulas tutoriais que eu tenho ali gravadas, tá? Então, são aulas bem específicas. O endereço, então, é só colocar P. Seleguin, Seleguin meu sobrenome, né? E esse é o canal, né? Eu estou destacando aqui duas coisas. Em primeiro lugar, bom, aqui tem muita coisa, tá? Como eu disse, eu já faço isso há um bom tempo, tem muita coisa aqui na área aeroespacial, etc, etc. Então, dois destaques importantes aqui, que são os playlists, né? Então, aqui você, quando entrar no canal, procure ali o playlist e procure o playlist, por exemplo, esse aqui é né, de termodinâmica e aplicações. Tem também os playlists de todas as turmas anteriores de fenômenos de transporte, dos anos anteriores, né? Vocês podem procurar. Se alguém perdeu uma aula, por exemplo, e não tiver ela gravada, tá? É só procurar num playlist antigo. E, muito, muito, muito importante, vou até apagar essa marcação que eu fiz, é aqui o endereço, né, para vocês assistirem as apresentações ao vivo. Então é o endereço do canal, pcleguin/live. Né? É só digitar isso aí. Quando estiver tendo a transmissão, ela entra ali ao vivo para vocês. Correto? Então, esse é muito importante porque você pode assistir a aula, mesmo a aula, vocês podem estar, eu chamo de telepresentes, né? Então, é uma aula ao vivo, eu vou estar na sala, mas vocês podem estar assistindo via live ali, inclusive interagir comigo através do chat. Então é isso, pessoal. Eu acho que
ficamos por aqui para esse vídeo, né? Tá até um pouco longo demais, tá? Eu deixo esse videozinho dessa maquininha aqui, a máquina que não serve para nada, né? A não ser alimentar a si mesmo. Não, é uma ironia com relação a tudo isso que eu passei para vocês aqui em termos de conteúdo, né? Mas para fazer uma coisa complicada. Eu não sei se vocês estão vendo o gatinho ali no fundo, né? É mais ou menos isso que eu queria destacar. Correto, pessoal? Então, fico à disposição, entre em contato comigo. Aí, como eu disse, eu fiz esse vídeo aqui para a gente ganhar tempo, né? São só 2 créditos e eu me recuso a cortar conteúdo para vocês. Esse curso, ao longo dos anos, foi sendo reduzido. Então, a minha estratégia para não cortar conteúdo, para quem quer, né? Oferecer toda aquela alternativa né, vocês podem seguir aqueles caminhos alternativos ali através dos vídeos gravados. Feito? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Até mais, pessoal.